vocês sobre Stream Processing com Python e PyTorch. A Azure é uma empresa de cloud, sediada em Porto Alegre, com escritórios em Miami e São Paulo. E nós temos data centers espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mas principalmente no Brasil. A nossa presença no Brasil é bem grande, principalmente no sul também. Isso para o negócio da Azure, que é CDN, que eu vou falar brevemente em seguida, é bem importante, principalmente com a qualidade de rede que a gente tem no Brasil, ou a péssima qualidade que a gente tem no Brasil, ter essa distribuição, essa capilaridade no país é bem importante. O ponto central da Azure é a CDN, que é o Content Delivery Network, que é uma rede de data centers espalhados pelo mundo, com o intuito de servir conteúdo. Esse é o nosso principal produto. E apesar de ser uma empresa de cloud, os nossos data centers rodam em bare metal, ou seja, são máquinas físicas, para que a gente possa ter a melhor performance. O que é uma CDN? A CDN nada mais é do que essa rede espalhada de caches, basicamente. Então, quando um dos nossos clientes usa a Azure, ele está distribuindo o conteúdo dele nesses data centers que nós temos espalhados pelo mundo. Isso é muito importante para a experiência final do usuário. Basicamente, a CDN serve para melhorar a experiência final do usuário. Se a gente for pegar um caso de uso de um cliente, de um site, que não contrate a Azure, que não contrate um CDN, por exemplo, ele esteja em São Paulo, hospedado em São Paulo. Se a gente acessar esse site aqui de Santa Maria, o que vai acontecer é que a nossa requisição ela vai ter que ir até São Paulo, voltar, passar por todos os roupas do caminho que a gente fala, ou seja, ela vai ter um longo caminho para ser percorrido nessa rede ruim que a gente tem no Brasil. Tudo isso vai adicionar muita latência na requisição e provavelmente vai piorar a entrega, a velocidade e a experiência final do usuário. E esse é o problema que a Azure resolve. Se a gente for pegar, por exemplo, um dos nossos clientes, que é a Saraiva, o terceiro maior fluxo do Brasil, se a gente acessar a Saraiva aqui de Santa Maria, o que vai acontecer na verdade é que a gente vai para o servidor mais próximo da Azure, provavelmente Porto Alegre. E essa diferença de localização é que vai entregar uma latência muito menor, uma velocidade muito maior, e que as pessoas comprem mais e nosso cliente fique feliz. Então, esse é o principal produto da Azure. Todas as soluções que nós oferecemos, elas meio que orbitam ao redor da CDN. Esses data centers são o que a gente chama de POP, que são os pontos de presença onde a Azure está fisicamente. Além de melhorar a experiência, o que a Azure faz na prática, o que a CDN faz na prática, mantém cache de conteúdo. Ou seja, se eu acessei uma imagem da Saraiva e outro cliente acessou aquela mesma imagem logo em seguida, o que vai acontecer é que essa imagem vai ser entregue desse data center mais próximo. Esse usuário, esse segundo, terceiro, quarto usuários não precisarão ir ao que a gente chama da origem do cliente, onde o site está hospedado, e logo a gente vai continuar entregando essa melhor experiência, velocidade, e além de tudo a gente vai ainda desafogar a origem do cliente, a gente vai tirar essa pressão dela. Além disso também a CDN ela aplica uma série de otimizações, então a gente vai fazer escolha de protocolo adequado, e assim por diante, compressão de dados. Então o cliente não precisa se preocupar com essas técnicas de otimizações, porque a CDN já faz isso por si só. Porém, cada acesso que esses POPs vão receber, eles precisam gerar uma informação de controle, digamos assim, que é um log, basicamente. Cada vez que um POP desse recebe uma requisição de acesso, por exemplo, da Saraiva, uma linha de log vai ser escrita num arquivo em um desses data centers. E essa linha é mais ou menos isso. Ela contém uma série de informações sobre aquele acesso. Esse é o principal problema que a gente precisa resolver. É como coletar essas informações, transferir para um local seguro e processar as informações para extrair estatísticas. Essa linha de log é um exemplo de uma linha de log gerada por Nginx, que é o web server que a gente usa na Azure como base, com algumas modificações que a gente fez. E ela possui algumas informações interessantes, como web server, timestamp do acesso e assim por diante. Fica meio bagunçado, mas essa é a ideia mesmo. Além disso, o que acontece, na verdade, como a gente tem clientes de grande porte, vários clientes acessando os mesmos POPs, a gente vai ter um alto volume de linhas sendo geradas por segundo.
Então não é simplesmente capturar a informação e armazenar, mas capturar e armazenar em alto volume, é o que dificulta bastante. E essa basicamente é a função do nosso pipeline, coletar as informações e mandar para um local central para que depois seja processado. Essa linha de log que eu mostrei para vocês, basicamente ela é um monte de informação, ou seja, ruído. Um outro passo importante é que a gente consiga, daquela informação, daquele ruído, achar o que realmente é relevante, o que a gente realmente precisa processar. Então, o que a gente faz basicamente é fazer o parser dessas linhas de log, um ponto central, vou falar depois, e extrair métricas específicas. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a quantidade de requests que foram HTTP ou foram HTTPS, requests seguros. Né? Eu preciso fazer isso fazendo um parser dessas linhas, né? E fazendo isso em alto volume, que dificulta um pouco mais. Além disso também, a gente precisa fazer com que esse pipeline tenha a menor latência possível. A gente tem um limite de menos de um segundo, ou seja, no momento que a linha foi gerada, até o momento que a gente vai extrair a métrica e mostrar para o cliente, para que ele faça o acompanhamento, a gente precisa fazer isso em menos de um segundo. Isso não para uma linha, né, mas para um batch de linhas, geralmente. Então, é bem importante isso, até porque se a gente pensar, por exemplo, no Saraiva, no e-commerce daquele tamanho, se alguém fizer uma configuração indevida do lado deles, enfim, qualquer coisa acontecer, qualquer intervalo de tempo pode ser um problema para eles. Né? Se o site ficar fora, se uma imagem quebrar, eles vão perder dinheiro. Então, quanto mais rápido a gente processar a informação sobre a solução que a gente está entregando para eles, disponibilizar isso num dashboard, quanto mais rápido eles puderem agir em cima, reagir em cima de um problema, melhor. Então, a gente tem essa necessidade de ter uma latência extremamente baixa no pipeline de processamento de informação. Além disso, outro requisito é que a gente tem elasticidade. Quando a gente tem clientes grandes, RBS, Saraiva, esses clientes eles costumam ter spikes de acesso, né? Picos de acesso. Então, por exemplo, a gente pegar, sei lá, o pico RBS, quando tem um jogo, um Grenal, alguma coisa desse sentido, a gente vai ver que o crescimento é exponencial no acesso. Mas a coisa Saraiva, no Black Friday, a gente tem que estar preparado para receber essa quantidade de acesso. Logo, o nosso pipeline também tem que estar preparado para processar uma quantidade de linhas de log exponencialmente muito maior, né? 10, 100, 1000 vezes maior. Então, a nossa arquitetura ela precisa ser elástica, no sentido de, à medida que os acessos crescem, a arquitetura consegue crescer sua capacidade de processamento também. Outro ponto importante é a escalabilidade linear, que é diferente de elasticidade. A escalabilidade linear é que, à medida que a ASM cresça e que os clientes também cresçam, a gente consiga crescer a plataforma só adicionando mais processadores, né? Mais memória e assim por diante. Então, adiciono mais uma máquina e eu dobro a capacidade de processamento. Então, isso é a escala linear, crescer processamento à medida que a gente cresce nosso poder computacional. Isso é bem importante. E, por fim, é muito importante que todo esse pipeline de processamento seja feito em Python. Desde a coleta, do armazenamento, processamento e disponibilização das métricas é feito em Python. Em alto volume e baixa latência. Então, existem certas técnicas bem específicas que a gente precisa aplicar em Python para que isso seja possível. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre arquitetura de modo geral, como a gente construiu esse pipeline. Tudo começa com a coleta de logs. À medida que a gente vai ter um request, ou seja, alguém acessando alguma informação, isso está batendo em alguns dos nossos POPs. No caso, a gente tem um POP São Paulo, um POP Rio Grande do Sul, digamos assim. A gente vai ter, dentro desse POP, um web server rodando, ou um stream server, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ter um coletor, que basicamente é um agente que roda nessa máquina, escrito em Python, que fica pegando essas linhas de log de declaração geradas e enviando para um ponto central, que eu vou falar daqui a pouco o que é. Além de enviar, esse coletor ele tem algumas características bem especiais. Para que a gente não consuma muita banda, porque já que banda é caro e é importante para a ASM, a gente precisa enviar essas linhas de log em packs. Então a gente espera uma quantidade X de linhas chegar, 5.000, e a gente faz um batch só e envia para fora da máquina. Além disso, também a gente vai fazer compressão, vai aplicar um gzip, alguma coisa nesse sentido. E a gente já vai também colocá-las no formato específico para leitura futura. Esse formato, no caso, é JSON, a gente já enquadra elas no JSON. É importante também, a gente envia as mensagens em duas situações.
quando o PET atingir um número de linhas ou quando passar um limite de tempo. Então, sei lá, passou 40 segundos, alguma coisa nesse sentido, a gente vai mandar as linhas. Esse aqui é um exemplo de como a mensagem vai sair de um POP e vai ser enviada adiante. É um JSON, basicamente, com várias informações, mas ele vai ter um ID do evento, vai ter qual é a partição que vai ser responsável por processar, e onde a gente tem ali o payloads, é onde a gente vai ter as linhas de log. Além disso, tem umas funções importantes como timestamp, que é quando aquela linha realmente foi enviada para frente, é bem importante isso depois. E a gente vai ter a localização e o positioning, que são dados do POP que gerou essa informação. Esses logs são coletados dos POPs enviados para o cluster da Apache Kafka. A gente basicamente vai utilizar o Apache Kafka como um ponto central de armazenamento. É onde esses logs vão ficar temporariamente até que eles possam ser retirados ali e processados e inseridos em um banco de dados. E eles vão ficar temporariamente por até 7 dias. Isso é bem importante, porque mesmo que a gente consuma esses logs, eles vão permanecer ali como um buffer, como um histórico em caso de emergência. Por que isso? Porque se a gente tiver algum problema no pipeline de processamento, quando a gente estiver extraindo informações e inserindo no banco de dados, significa que a gente pode voltar na história e corrigir alguma discrepância. Quando a gente tem clientes de grande porte, isso é bem importante, para evitar algum processo ou coisa desse tipo. O que é o Apache Kafka? O Apache Kafka é um sistema distribuído, ele foi inventado pelo LinkedIn. De certo modo, ele é similar a uma fila, a um RabbitMQ, mas a diferença é que ele é autodisponível, ele é distribuído e ele não tem controle de file. Então, isso é bem importante na arquitetura. Ele atinge esses objetivos sendo particionado e distribuído. Isso quer dizer que, quando eu mando alguma coisa para o Apache Kafka, parte da informação vai para um nó e parte vai para outro nó. Os dados são particionados e são distribuídos, ou seja, eu vou ter um cluster com diversas máquinas e os dados vão estar distribuídos nelas. E, além de tudo, a gente vai ter replicação. Então, um dado ele vai estar em mais de um nó ao mesmo tempo. E caso aquele nó morra, é possível simplesmente subir outro nó e os dados são replicados novamente. Isso é bem importante para que a gente seja bastante resiliente. Máquinas falham o tempo todo, discos são perdidos e a plataforma não pode parar. Além disso, o Apache Kafka tem duas questões que são bem importantes. Ele é bem escalável e bem elástico. Se eu precisar crescer, mas se ele não estiver aguentando, eu simplesmente subo um outro nó, plugo ele no cluster, e esse nó automaticamente vai passar a receber informação. Então, é muito mais fácil do ponto de vista operacional lidar com esse tipo de coisa. Se você estiver trabalhando com uma fila, com um RabbitMQ ou qualquer outro desse tipo, não é tão simples fazer esse tipo de coisa. E ele também é extremamente resiliente. O LinkedIn, hoje, é uma das redes sociais que mais utiliza Big Data e processamento de métricas. Eles usam muito a Apache Kafka lá dentro como o ponto central, onde eles armazenam todo o flow de informações deles para depois retirar e processar e fazer alguma coisa com isso. Em seguida, a gente tem os consumidores. Os consumidores eles são responsáveis por retirar a informação da Apache Kafka, processar essa informação e fazer alguma coisa com ela no futuro. Basicamente, o que acontece é que a gente vai ter um flow único de informação saindo da Apache Kafka do ponto de vista do consumidor, e a gente vai ter uma quantidade X de consumidores, que a gente pode também ir adicionando esses escalados, que vão retirar essa informação, vão entender o que é aquela linha de log, vão fazer o parser dela, vão fazer a extração de métricas que a gente precisa. Eu quero saber quanto de dados foi trafegado para tal cliente, eu quero saber de onde veio esse usuário, eu quero saber quantos usuários de Chrome tem, qualquer coisa desse tipo. Quem faz isso é o consumidor. Ele é responsável por extrair essa informação, processar ela e armazenar depois. Esses consumidores também são escritos em Python e eles usam o Apache Store, que é um framework para stream processing e que é tolerante a falhas. Então, a maior parte do código é puro Python e a gente usa o Store simplesmente como framework para que a gente facilitar a retomada de processamento em caso de falhas. Então,
estou processando uma informação e, sei lá, essa máquina que está processando morreu. O que tem que acontecer com essa informação? Ela tem que ser reprocessada. E quem faz esse controle do que tem que ser reprocessado, ponto, é o Apache Store. Não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode pesquisar depois, é bem interessante. Ele é similar ao Apache Spark também, e várias outras ferramentas que estão surgindo. Um dos grandes benefícios de usar também o Apache Kafka é que, como ele faz o papel de uma fila, a gente consegue adicionar outros tipos de consumidores usando o mesmo pipeline de informação. Então, se eu quiser, por exemplo, processar as linhas de log para determinar se alguém está atacando o CDN, e isso vai ser um código Python completamente diferente, eu posso adicionar esse outro consumidor sem mexer nesses que já existem. Isso é bem importante. Em seguida, o que a gente vai fazer é, depois de processar as informações, a gente vai precisar gravá-las em algum lugar, que será o nosso storage. No caso, o que a gente usa é o Apache Cassandra. O que a gente vai fazer, basicamente, é gerar as métricas, o que a gente chama de time series, que é um conjunto de timestamp e valor, agrupar essas time series, ou seja, tudo que for igual, eu agrupo eles, e depois agregar, que é fazer com que 10 linhas se tornem uma informação. Então, se eu tenho 10 requests distintos, eu quero contabilizar a quantidade de requests, eu agrupo eles e depois eu vou agregar todos eles em uma métrica só, que é a quantidade de requests. Essas métricas elas são geradas e armazenadas no Cassandra. Cada métrica que a gente gera, nós vamos inserir em 3 tabelas distintas no Cassandra. Uma tabela para minuto, uma tabela para hora e uma tabela para dia. Isso que a gente chama de row up. A gente vai escrevendo as métricas em 3 tabelas distintas à medida que elas vão acontecendo e fazendo update. Com essas 3 tabelas a gente consegue graficar qualquer intervalo de suporte na plataforma, que basicamente é 2 anos, máximo de 2 anos de retenção. Então, se eu quiser pegar um gráfico, sei lá, um intervalo de um mês, eu vou lá na tabela de um minuto e consulto minuto a minuto qualquer quantidade de pontos que eu preciso. E assim por diante com outros intervalos. Apache Cassandra é um banco de dados NoSQL e, assim como o Apache Kafka, ele é altamente disponível, resiliente e conta com particionamento e replicação. Então, ele também atinge os mesmos requisitos que a gente precisa na plataforma de não ter ponto único por falha, de se um nó cair, outro nó pode assumir. Se eu precisar escalar a minha plataforma, posso adicionar mais um nó na Apache Cassandra e aí ele vai passar a fazer parte do cluster e assim por diante. O mais importante, talvez, dessas características seja não ter um ponto único por falha. Cassandra não tem uma arquitetura de master slave, como o banco de dados MySQL e outras coisas. Todos os nós eles são independentes. E isso é bem importante, já que ele é o nosso storage principal de métricas e, consequentemente, é o que o cliente vai acessar. É importante que ele esteja disponível a maior parte do tempo. Então, a gente precisa de um uptime muito alto. E, além disso, os melhores use cases do Cassandra é para time series, que é justamente o tipo de informação que a gente está buscando armazenar. A informação de tempo e valor, geralmente ordenado por tempo. Pelo timestamp para que na hora de consultar seja extremamente rápido e barato fazer essa consulta. Então, quando a gente for botar um gráfico depois no dashboard do cliente, o que a gente vai estar fazendo basicamente é consultando o Cassandra e mostrando essa informação. Com a necessidade de ter a baixa latência que eu falei para vocês, que é processar o mais rápido possível, no menor intervalo de tempo, técnicas tradicionais de processamento de dados, como batch processing, não se aplicam. Então, eu não consigo aguardar que um processamento de, sei lá, 10 mil linhas aconteça e depois só que acontecer que eu vou processar as próximas 10 para que a informação esteja disponível. Eu preciso processar a informação à medida que ela vai chegando nos meus consumidores. Isso é o que a gente chama de stream processing. O dado ele é gerado em algum local, que é basicamente esse flow. Eu vou ter consumidores e processadores nessa topologia, e à medida que o dado vai chegando nessa topologia, eu vou processando ele e passando para frente. Basicamente é isso que a gente faz com os consumidores, usando a Apache Store. A gente usa a Apache Store através de uma lib chamada PyLeos, que a gente tem interesse. É uma lib que o pessoal do IAL fez, é bem simples.
É basicamente um wrapper ao redor do Storm, disponibilizando as primitivas do Storm para Python. Tem outros similares também, Stream Processing, e é bem legal. Quer dar uma olhada? Além disso, para quem faz computação, ciência da computação, é bem interessante esse tópico que são os Stream Algorithms ou os Cache Algorithms, que são estruturas de dados algoritmos feitos para processamento em stream, e eles têm um objetivo bem claro que é não usar muita memória para te dar alguma informação. Por que isso? Porque quando a gente está trabalhando com Stream Processing, a gente vai estar falando de volumes gigantescos de dados, e às vezes tem certos tipos de informação que para te processar elas, precisa basicamente armazenar toda a informação em memória. Eu quero saber a quantidade de usuários únicos que acessaram o meu sistema. Como é que eu vou saber isso? Bom, eu tenho que colocar todos eles em memória e montar eles, basicamente. Isso é muito ineficiente no sistema que precisa de baixa latência, a gente não quer usar toda a memória para isso. Esses algoritmos eles são feitos para isso, para calcular esse tipo de informação usando pouquíssima memória, geralmente 1K de memória, 2K, extremamente baixo. A diferença é que eles sempre vão adicionar uma margem de erro, de 0, alguma coisa. Então a gente usa dois deles, que é o Blue Filter e o Hyperlog, que depois eles são muito interessantes, quase mágica. A gente usa o Blue Filter para saber se uma informação já foi processada anteriormente, a gente manda a duplicação. E a gente usa o Hyperlog para contabilizar itens únicos no set, né, ou seja, a cardinalidade. Se a gente for fazer uma revisão geral, a macroarquitetura é essa. A gente vai coletar os logs, enviar para o Kafka, extrair essa informação do Kafka para o consumidor, processar todas as métricas que a gente precisa e gravar no Cassandra para que depois seja consumido. Esse aqui é um exemplo, não dá para ver quase nada, mas é um exemplo dos nossos gráficos. Ele é de data transfer, ou seja, a quantidade de dados trafegados. Então, se eu sou o CEO ou CTO da Saraiva e quero saber quanto de informação está passando pela Saraiva hoje, eu vou ver esse gráfico, ele vai dizer o total, ele vai dizer quanto que foi para o CDN, quanto que foi para a origem da Saraiva, assim por diante. Então é uma informação bem importante. E esse aqui é o resultado desse pipeline que eu consegui mostrar. Além disso, a gente conseguiu atingir um objetivo bem interessante desse projeto, que é a gente conseguiu fazer com que o pipeline ficasse em 500 milissegundos, ou seja, o write, do momento da coleta para o momento do Cassandra, em 500 milissegundos, e a leitura é menor que 50 milissegundos, ou seja, no momento que alguém solicita aquele dashboard para que ele seja renderizado, até que essa informação vá no Cassandra, ativar no Cassandra, pegue ela e retorne em menor que 50 milissegundos. Algumas lições que a gente aprendeu durante esse projeto, que nem tudo são flores, né? A gente aprendeu a dividir para conquistar. A gente teve que, em certos momentos, a gente teve vários problemas com performance. A gente entendeu que quando a gente separava as coisas que a gente estava fazendo, sei lá, em topologias diferentes, em pipelines diferentes, ficava muito mais fácil de entender onde realmente estava o gargalo. Então é bem importante isso. Monitorar também. Quanto mais métricas a gente conseguir coletar sobre o pipeline de processamento, melhor. A gente roda em cima do Apache Torch, roda em cima da JVM, que é escrito em Clojure. E tem um SO, tem um ecossistema gigante de coisas interferindo no teu sistema. Se não coletar métricas sobre todas elas e entender essas métricas, é bem difícil de atingir latência baixa. Outra, a gente aprendeu a evitar instruções no caminho crítico do código, ou seja,